Boa tarde a todos. Vamos dar início às atividades do nosso simpósio temático, intitulado Lideranças Operárias, Imprensas e Greves na Amazônia Legal. Mas antes de falar dos objetivos do simpósio e apresentar os colegas que vão aqui produzir uma fala sobre as suas pesquisas, os seus trabalhos, eu quero registrar aqui um agradecimento em nome da diretoria da AMPU e nisso quero também aqui atingir todos os envolvidos que não mediram esforços para realizar um evento que antes foi planejado para ser presencial e que acabou, por conta da pandemia, tendo aí sua realização alterada para um evento, então, totalmente virtual. E tendo que os organizadores do evento e todos os envolvidos redirecionar, né, tudo, canalizando, mobilizando energias e realizando ações para que, então, o evento pudesse acontecer e está acontecendo agora. Então, em nome da diretoria da AMPU, quero agradecer a todos os envolvidos, né, a própria diretoria, os monitores, os coordenadores de simpósios temáticos, aqui incluindo, neste particular, eu e o Moisés, os apresentadores, né, que que estão, né, realizando aí as suas apresentações. Então, gostaria de primeiramente registrar, né, esse esforço. Parabéns pela realização do evento. Né? Gostaria também de agradecer, em especial, aos colegas que submeteram os seus respectivos trabalhos ao nosso simpósio, né? Que toparam apresentar e que aqui vão, então, iniciar um debate importante no campo da historiografia sobre lideranças, sobre organizações dos trabalhadores e greves na Primeira República, mas também na chamada Nova República, especialmente na década de 80. Né? Antes de falar dos objetivos deste simpósio, eu gostaria de destacar duas questões. A primeira é sobre o contexto atual em que nos encontramos. Um contexto onde diversos grupos indígenas, quilombolas, trabalhadores, professores estão sendo sistematicamente atacados, né? E, sobretudo, os trabalhadores, né, perdendo direitos que foram conquistados a duras penas, com organização, com luta e com sangue. Né? Então, este simpósio temático, ele se insere dentro desse contexto, mas no sentido de iniciar um debate e colocar a história, né, a serviço de um público mais amplo, com o objetivo de... e aí eu lembrei de um historiador mexicano chamado Henrique Florescano. Né? O Henrique Florescano, ele tem um pequeno artigo chamado A Função Social do Historiador. E foi publicado na revista Tempo no ano de 1997. E ele tem uma pequena parte lá que eu extraí e vou aqui destacar para poder dizer o sentido e justificar o nosso simpósio temático. Né? Ele diz assim, nessa pequena parte,
que uma das funções sociais da história é prover os grupos humanos de identidade, coesão e sentido coletivo, né? Está na página 66 do seu artigo publicado na revista Tempo no ano de 1997, volume 4, né? Por que estou destacando isso? Porque a ideia um pouco do nosso simpósio, considerando esse contexto atual que acabei de mencionar, é justamente tentar trazer elementos que possam, né, contribuir para que as lideranças dos trabalhadores, os trabalhadores de uma maneira geral e a sociedade brasileira possam, né, vislumbrar mas principalmente tentar conhecer um pouco da história de luta dos trabalhadores ao longo do tempo para conquistar direitos que hoje estão sendo retirados, que hoje estão sendo atacados, né? E aí é um pouco aquela ideia de tentar, a partir da história e deste conhecimento, que os trabalhadores possam, então, se identificar, né, perceber que outros trabalhadores lutaram por direitos e que eles, se identificando, de repente criando um certo sentido e coesão, possam, então, né, lutar pela manutenção desses direitos para recuperar os direitos perdidos e avançar nesse processo de luta por uma igualdade onde o trabalho ele seja visto como algo que não a exploração, né? Então, o nosso simpósio ele entra, ele se justifica a partir daí e entra nesse contexto de perda de direitos. Mas no nosso caso aqui é discutir a luta dos trabalhadores para a conquista dos direitos, né, dos seus direitos, e tentando contribuir para que essa luta atual ela possa avançar, ela possa crescer, ela possa se adensar, né? Isso é muito importante, tá? Então, dito isso, o objetivo do nosso simpósio é promover o debate acadêmico em torno das pesquisas que relacionem e analisem temas como os das lideranças operárias, da imprensa diária e operária e das greves na Amazônia Legal, né? Abordando também, a partir daí, questões relacionadas às condições de trabalho, processos trabalhistas, relações de trabalho, centros e associações de trabalhadores, além de diversas formas de resistência locais entre estes profissionais. A ideia um pouco é ver como esses trabalhadores buscaram se organizar, entabular as suas lutas, conquistar espaços e direitos, como a imprensa operária ela foi fundamental para inserir as demandas dos trabalhadores numa esfera pública, nascente e presente, né, no início do século XX e no século XVIII muito mais consolidada, né? Mas também ver e debater sobre a greve como um instrumento de luta dos trabalhadores, enfim. Então, a proposta do nosso simpósio é um pouco debater acerca desses temas e desses aspectos que eu acabei de mencionar, né? Recebemos as inscrições, quero novamente registrar aqui o meu agradecimento. Eu vou passar a palavra agora para o Moisés, que vai apresentar, né, os inscritos do nosso simpósio, os nossos colegas que vão apresentar as suas pesquisas e contribuir para esse debate, né, e também vai apresentar a dinâmica da apresentação. Moisés, por favor. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam nos escutando, me ouvindo agora. O que o Luciano falou é uma das situações realmente bastante importantes, e até mesmo para o nosso entendimento de que as lutas que nós estamos
os desafios que nós estamos passando hoje, nós também já passamos antes e superamos eles, com grandes ganhos. A nossa esperança agora é que consigamos também superar esses diversos problemas que nós estamos passando nos nossos dias atuais e assim para posteriormente deixar mais novamente um legado de nossa luta, de que nós vamos continuar resistindo e sim vai ter sempre uma resistência por parte dos professores, dos grupos mais marginalizados e, em si, de todos aqueles que não concordam com diversas políticas que estão sendo implementadas por determinados governos que estão prejudicando demais a nossa sociedade. Desta forma, os nossos participantes do simpósio do nosso ST, no total foram 5 inscritos. Infelizmente, nós tivemos um problema com um dos nossos inscritos que não retornou, né? Não nos retornou qualquer tipo de aviso falando que não ia poder, infelizmente. Porém, os que estão aqui, opa! Uma coisa boa, temos agora a mesa completa, tá? Agora nós temos a mesa completa, certinha, com os 5 participantes. Muito bom, muito bom. Então, dessa forma, vou falar, primeira coisa, dos participantes, tá? E o título do trabalho deles, seguindo também uma ordem de como é que vai ser as apresentações. No caso, nossa primeira participante da mesa é a Vanessa Cristina da Silva Sampaio, com o título Mundos do Trabalho, Imprensa, Denúncias e Demanda dos Trabalhadores do Distrito de Manaus na década de 80. Vamos também ter a nossa segunda participante, que é a Diene Vieira dos Santos, com o título do trabalho Para o Bonde e para a Cidade. Organização, negociação e ação dos trabalhadores no tráfico de bondes nas greves de Manaus, de 1899 a 1930. Vamos ter o trabalho também do Caio Julião de Souza Paião, com o título João Gonçalves Mônica e o Fim dos Castigos Físicos, Classe e Cor na União dos Marinheiros e Moços do Amazonas em 1914. Temos o trabalho também do Richard Kennedy Nascimento Cândido, com o título A Construção de uma Identidade Operária entre Trabalhadores Manauaras a partir do 1º de maio. E o último trabalho a ser apresentado será do Moisés Dias de Araújo, com o título A Formação das Associações Operárias durante o período da Grande Guerra. Desta forma, nós vamos seguir esta ordem, iniciando, tá? Iniciando com a Vanessa, seguida pela Diene, Caio, Kennedy e, no meu caso, eu fechando a questão da mesa. Vamos ter um período, tá, da apresentação de 15 minutos, tá? O tempo de apresentação vai ser de 15 minutos, sendo que quando chegar aos 10 minutos, nós vamos informar para o que estiver em sua fala, vamos informar que está chegando aos 10 minutos, ele vai ter mais 5 minutos para, assim, terminar a sua fala. Sobre as perguntas. As perguntas, elas serão respondidas ao final de toda a mesa. Então, aquele ouvinte que está presente, que queira fazer alguma pergunta, ele pode colocar no chat
tá? Deixar a sua pergunta aqui, posteriormente nós iremos ler ao final de todas as apresentações. Tá certo? Então, desde já, vamos iniciar então a nossa primeira apresentação da tarde, né? Com a nossa palestrante, Vanessa Cristina da Silva Sampaio, com o título Mundo do Trabalho e Imprensa, denúncias e demandas dos trabalhadores do Distrito Industrial de Manaus na década de 1980. Assim, desde já, passo a palavra para a nossa palestrante.